Graças a paz a todos e a todas. A gente está tentando experimentar essa nova forma de fazer culto, de tentar passar por esse momento de adversidade aí de alguma forma e manter a identidade comunitária de alguma forma, através das palavras, através das reflexões. Muitas pessoas aí estão fazendo, através do Facebook, YouTube, muitas pessoas que eu digo igreja, né? Então, há um material vasto aí pela internet de reflexões nesse período em que vivemos, nesse período que a gente enfrenta agora. Penso que também deveria fazer alguma coisa, né? Falar alguma coisa a respeito, compartilhar algo da palavra de Deus. A gente está nesse momento impossibilitado de nos reunir, impossibilitado de nos abraçar. Como comunidade isso é uma grande dificuldade. No entanto, a gente não está proibido de ajudar uns aos outros, de ligar, de se comunicar, de se preocupar um com o outro, de enviar mensagens via WhatsApp. Então, é importante a gente se comunicar neste momento, consolar uns aos outros, dar força uns aos outros, orar uns pelos outros. Acredito que isso é salutar. Romanos 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos pedir para que o Senhor nos oriente nesse momento de reflexão. Senhor Jesus, te suplicamos que o Senhor venha falar conosco, nos orientar, que, ó Deus, neste momento que passamos de adversidade, o Senhor possa ser conosco, consolando os nossos corações, nos ajudando a entender a Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus, nos ajudando apesar do confinamento e da distância, que possamos, ó Deus, nos fazer próximo de cada irmão dessa comunidade, através do amor, do carinho, da preocupação. Ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pensando neste tempo que vivemos, um tempo difícil, a gente olha por todos os lados e vê o caos se instalando, a gente olha para o futuro e talvez a expectativa não seja tão boa assim, as dificuldades que vai gerar para muitas pessoas no nosso país, no mundo, e é desesperançoso. Só que não é o momento de perder a esperança, é o momento de ter esperança. Quando eu olho para a Bíblia, para o livro de Romanos, especialmente para o texto que lemos, onde Paulo suplica e diz que ele é um miserável homem, eu vejo coisas que a gente pode aprender aí. Coisas que nos ajudam a enxergar lampejos sobre o reino de Deus. A primeira coisa e a primeira lição que eu aprendo é que é preciso reconhecer que há veias abertas por todo mundo. O mundo geme. Olha o que Paulo vai dizer lá no capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Quando olhamos para o mundo, quando olhamos para a sociedade, quando olhamos para o contexto em que vivemos, a gente é afligido por um grande paradoxo. De um lado a gente vê a leveza, de um lado a gente vê beleza, bondade, graciosidade. É inegável que existe isso no mundo. Existe beleza, existe vida, existe amor, existe ternura. No entanto, do outro lado também há maldade. Você olha, vê beleza, bondade, ternura, amor, fraternidade. E há também tristeza, dor, sofrimento, angústia, perversidade, maldade. A gente olha para o contexto geral, a gente vê crise política, a gente vê crise econômica, a gente vê uma floresta que queima, a gente vê a ambição latifundiária. A gente olha e vê que dentro do contexto global ainda é desesperador. A fome que assola, a miséria que se alastra nos países latinos, o terrorismo que abala os países europeus, o coronavírus que assola o mundo e que assola o nosso país nesse exato momento, o individualismo que cresce a cada dia. E diante desse contexto tão difícil em que passamos, diante desse olhar para essas coisas, diante dessa miséria que se alastra, dessa dor, a realidade que vivemos é sinistra, pela incomensurável carga de lágrimas que dela se encerra. Leonardo Boff ele vai cunhar uma frase em que ele vai dizer: há veias abertas por todos os lados, o sangue corre sem pressa e gratuitamente. O universo geme com dores de parto, reconhece o apóstolo. A criação ela não se encontra em consonância com os primórdios da criação. A malignidade ela atinge o mundo, a obscuridade também atinge a parte interior. Paulo ele vai dar um grito no Romanos capítulo 7 e 20. Não faço o bem que eu quero, e sim o mal que não quero.
Então a vontade do ser humano de dominar nunca está satisfeita. A destruição, o número de sacrifícios, pessoas que sangram, pessoas que são empobrecidas. A gente tem visto em momentos de tristeza o pior do ser humano vindo à tona. Paulo ele grita, infeliz de mim, infeliz de você, porque olhamos para isso e a natureza geme, o mundo geme, a sociedade geme, o pobre sofre, o pobre se angustia diante das políticas que são tomadas, diante do caos que vem sendo instaurado por más políticas, por políticos que andam distante de justiça, da justiça divina. E é preciso entender, e aqui está o nosso segundo ponto, o mundo aguarda ansiosamente, a criação aguarda ansiosamente. No capítulo 8, versículo 19, Paulo vai dizer: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. De acordo com Leonardo Boff, diante da calamidade, diante da dor, desse sofrimento, diante dessa visão de mundo, diante de uma natureza que geme, diante dessa situação caótica, é possível tomar 3 atitudes, ou alimentar 3 atitudes: revolta, resignação e esperança. E a primeira atitude é a revolta. Há aqueles que olham para o caos, que olham para a crise global, que olham para essa má política. Há pessoas que olham para o pobre sofrendo e desamparado, eles cerram o seu punho e dizem contra os céus: Deus não existe. Essa é uma forma de enfrentar essa situação. Desde os primórdios do cristianismo, esse tem sido o debate. Se Deus é bom, por que sofremos? Desde o tempo de Jó, já tentava se harmonizar a existência de Deus com o amor diante da perversidade do mundo. Por mais que os teólogos tenham tecido argumentos para isentar Deus e esclarecer a dor, ela não desaparece. A compreensão da dor não acaba com ela. Por isso é compreensível a contundência de Jó contra todos os seus amigos que queriam explicar a dor. Lá em Jó capítulo 13, 4, 5 e o capítulo 13, verso 3, Jó diz assim: vós não sois senão charlatões, não sois senão médicos de mentiras. Se ao menos vos calasseis, os homens tornar-vos-iam por sábios. Mas eu desejaria falar com o Todo-Poderoso, desejaria discutir com Deus. Então essa é uma atitude possível diante do caos, diante da dor. Revolta. Se revoltar. A segunda atitude que Boff vai considerar é resignação. Não há nada que se possa fazer. O ser humano deve se habituar a viver sem esperança. O ser humano deve viver assim sem esperança. O livro apócrifo de Eclesiástico, ele tem uma suma desse pensamento. Eclesiástico, capítulo 2, verso 3 e 4, vai dizer: sofre as demoras de Deus, aceita tudo o que te acontece, permanece firme na dor e na humilhação tem paciência. Essa é uma atitude possível. É aceitar o sofrimento e achar que é desse jeito. É olhar para o sofrimento e dizer: é assim mesmo, tudo vai mal e vai continuar mal e as coisas vão ser assim sempre. Não há nada que se possa fazer para se melhorar. E esse tipo de pensamento é uma espécie de solidariedade, uma fraternidade dos sofrentes. É se proteger contra o desespero. Mas apesar de tudo, a ferida está aberta e ainda sangra. Infeliz de mim, quem me libertará? A terceira atitude que Boff prevê diante do caos global é a esperança contra toda desesperança. Quem tem esperança não é menos realista que os outros. Também para eles o mundo é um vale de lágrimas. Eles continuam permanentemente tentados pelos absurdos pessoais, históricos, mas apesar do sofrimento, apesar das angústias, eles testemunham no sentido triunfante. Não é o caos que vigora, mas é a força de Deus. Não a desagregação, mas a congregação de tudo no amor. Caminham, lutam, confiam, caminham pela utopia em busca de torná-la utopia. O mundo não é mau porque é o mundo, mas porque tornou-se imundo pela irresponsabilidade humana. Eles esperam a luz que dissipará as trevas. Eles se agarram na promessa proferida pelos profetas.
Isaías capítulo 2, versículo 4. Eles transformarão suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para a batalha. Eles esperam isso. É a esperança que não fica acomodada, mas que luta. É a esperança daqueles que choram e sabem e acreditam na promessa de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Neste momento de dor, de desalento, no caos global em que vivemos, no caos político brasileiro, nós lutamos. Acreditamos que a luta é que fará o reino de Deus presente neste mundo. Essa é uma visão libertadora. É saber que, apesar do sofrimento, nós atuamos neste mundo a fim de mudá-lo, de transformá-lo. E suplicamos a Deus, venha o teu reino. E vemos o reino presente nas ações de solidariedade e de amor. Nós não podemos deixar morrer o desejo. Devemos transformar a fantasia mais real do que a brutalidade que nos cerca. Romanos capítulo 8, versículo 24, Paulo vai dizer: é pela esperança que somos salvos. É essa esperança que nos faz orar com o coração repleto de desejo. É essa oração que nos faz orar suplicando o reino. É essa esperança que nos irmana, que faz olhar para o caos em que vivemos agora e ter certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Acreditamos que as trevas serão dissipadas, que haverá alegria ao invés de lágrimas. Que sim, surgirá um novo céu e uma nova terra, que a fraternidade vencerá a iniquidade, que o amor vencerá o ódio e a arrogância humana. Acreditamos que grandes coisas vão acontecer na nossa cidade, no nosso país, e queria encerrar com um texto para a nossa igreja de Saúde de Pirapora, nossa pequena comunidade, de Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temeis, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Que Deus possa te abençoar, que você possa viver a esperança, ter esperança, que possamos transformar este mundo com a nossa solidariedade, com o nosso amor, o amor com que Cristo nos ensinou a amar uns aos outros. Que possamos ser uma comunidade próxima de amigos e que Deus nos ajude a passar por este momento. Amém?